Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos capítulo de número 139, versículos 23 e 24. O salmista nos chama a uma reflexão profunda. O tema dessa mensagem é: sonda-me, ó Deus, um chamado, à autenticidade e ao arrependimento. Versículos 23 e 24 do Salmo de número 139, ele nos fala da seguinte maneira: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós, como servos de Deus, temos o conhecimento humano, todos nós temos o conhecimento humano, e temos também o conhecimento divino. Não podemos abrir mão do conhecimento humano, e quando o conhecimento humano falta, nós temos que usar o conhecimento divino. Mas não podemos deixar de lado o conhecimento humano. Existe uma história que já contei aqui nessa igreja, já foi contada por outras pessoas também aqui, sobre Sócrates, e que foi intitulado As Três Peneiras de Sócrates. Algo para nós pensarmos como o conhecimento humano pode nos ajudar nos nossos relacionamentos interpessoais, o nosso relacionamento entre irmãos em Cristo, entre parentes, o nosso relacionamento entre estranhos. E diz assim: conta-se que certa vez um amigo procurou Sócrates para lhe contar uma informação que julgava de seu interesse. E esse amigo disse: quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. E Sócrates disse: espere um momento. Antes de contar-me qualquer coisa sobre esse meu amigo, quero saber se essa informação você fizeste passar pelas três peneiras. Três peneiras? O que queres dizer com três peneiras? Vamos peneirar aquilo que queres me dizer. Devemos sempre usar as três peneiras. Antes de você me falar qualquer coisa, eu quero que essas três peneiras possam passar, a sua informação possa passar por essas três peneiras. Preste bastante atenção. A primeira peneira é a peneira da verdade. Tenho certeza que o que você quer me dizer é verdade? Bem, foi o que eu ouvi que outros contaram. Não sei se exatamente é a verdade. Pois bem, passemos para a segunda peneira. A peneira da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não vi desse modo com bondade. A terceira peneira é a da necessidade. Pense bem, é extremamente necessário você me contar esse fato, ou mesmo passar esse fato adiante. Vai resolver alguma coisa, vai ajudar alguém, vai melhorar a vida de alguém, vai mudar o mundo? É necessário mesmo? Na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio Sócrates: se o que queres contar-me não é verdadeiro, não é bom, nem necessário, então é melhor que você guarde isso apenas para ti. A moral da história: assim, da próxima vez que surgir qualquer tipo de comentário, leve esse comentário às três peneiras. É verdade? É bom? É necessário? Antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante. Por quê? Porque pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Mas se por acaso essas três peneiras ainda não forem suficientes
porque nem sempre o conhecimento humano é suficiente. Se lhe faltar o conhecimento humano, então busque o conhecimento divino. O Salmo 139 é um poema de profunda intimidade com Deus, onde o salmista reconhece a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Nos versículos finais, ele faz um pedido ousado e transformador. Sonda, meu Deus. É um convite a uma autoanálise pessoal. É um convite à humildade. É um convite ao arrependimento, buscando a direção de Deus para uma vida alinhada com a sua vontade, com a vontade divina. O que nos ensina esse texto? Podemos tirar nesses 2 versículos pelo menos 2 grandes verdades. A primeira verdade, é preciso ter coragem para fazer esta oração. Sonda-me, ó Deus. É preciso ter muita coragem. Sabe por quê? Porque Deus conhece você melhor do que todo mundo. É preciso ter muita coragem. Só os corajosos podem fazer esta coragem e perguntar para Deus: Deus, o que está errado? Porque no momento que você fizer essa pergunta, Ele vai mostrar para você o que está errado. O salmista reconhece que Deus conhece ele profundamente, que Deus conhece o seu coração, que Deus conhece os seus pensamentos. Por isso, ele não tenta esconder nada de Deus, mas entrega a sua vida a uma análise divina. Muitas vezes nós fingimos ser aquilo que não somos, enganando-nos a nós mesmos, porque não me interessa necessariamente o que os outros pensam de mim, mas o que deve interessar a você é o que Deus pensa de você. Isso é o mais importante. O que é que Deus pensa de você? Já perguntou para Deus? O que é que Deus pensa de você? É isso que o salmista está dizendo. Não tem interesse no que as outras pessoas pensam em mim, pensam de mim, mas o meu interesse maior é o que Deus pensa de mim. O seu pedido, sonda, meu Deus, revela um desejo profundo de ser autêntico. Porque aquele que não é autêntico diante de Deus não pode ser autêntico diante dos homens. Aquele que não é autêntico diante de Deus viverá fugindo, como Jonas assim o fez. Fugiu de Deus em vários momentos da sua vida, apesar de ser profeta. Ele fugiu de Deus. Autenticidade não é aquilo que você demonstra aqui no altar, mas a autenticidade é aquilo que você demonstra lá no seu quarto. Porque lá estamos diante do único que sabe quem você é de verdade. O único culto verdadeiro que pode ser comprovado é aquele que é feito dentro do seu quarto. E se você não tem costume de fazer isso, de não ter momentos com Deus, de oração, de leitura da palavra de Deus, de comunhão, dificilmente você terá autenticidade no altar. Ou melhor dizendo, será impossível. O salmista não quer viver uma vida de aparência, mas sim ser verdadeiro diante de Deus. Primeiro precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Precisamos ter uma vida diante de Deus, verdadeira, para depois termos uma vida verdadeira diante dos homens. É preciso ter coragem para pedir a que Deus nos sonde, pois sabemos que Ele irá revelar as nossas falhas e os nossos pecados. É preciso ter coragem para que Ele demonstre quem você verdadeiramente é. Tenha coragem de pedir a Deus que te sonde. Não tenha medo de enfrentar a verdade, pois conhecereis a verdade vos libertará. Enfrente a verdade sobre si mesmo. Lembre-se que Deus te ama e quer ajudar você a crescer e se tornar uma pessoa melhor. Mas para isso, Ele precisa sondar você. Em segundo lugar, o motivo de ter coragem. Por que eu tenho que ter coragem? Porque Ele conhece o meu coração, os meus pensamentos. Muitas vezes nós fingimos ser aquilo que não somos. Por quê? Porque as pessoas não nos conhecem. Muitas pessoas, infelizmente, como diz o ditado popular, comem ovo e arrotam caviar. Fingem ser aquilo que não são, em todos os segmentos da vida. Muitas vezes nós damos mais valor à roupa do que o ter, do que o ser. Mas Jesus está nos vendo, então vamos ter coragem. Porque o salmista não pede apenas uma análise superficial, mas um exame profundo do seu coração, dos seus pensamentos.
Você pode ir no psicólogo. Ele vai te dar até uma análise de você, no analista, no terapeuta. Mas essa análise será superficial. Porque só Deus pode ir profundamente dentro do seu ser. Só Ele pode dizer quem você realmente é e o que é melhor para você. Ele quer, o salmista, que Deus revele as motivações ocultas, os desejos secretos e os pensamentos impuros que podem estar escondidos em seu interior. Temos que orar dessa maneira, entendendo que podem existir pensamentos impuros, desejos interiores que vão contra a vontade de Deus. A Bíblia ensina que o nosso coração é a fonte das nossas ações. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele diz claramente isso. Sobre o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem é o único ser na face da terra que pode sondar os corações? É Deus. Não existe nenhuma tecnologia humana que pode sondar o seu coração. Se o nosso coração estiver corrompido, as nossas ações também estarão corrompidas. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções, as nossas decisões e o nosso comportamento. Por isso é importante vigiar os nossos pensamentos, rejeitar aqueles que são contrários à vontade de Deus. Todos os dias, em todos os momentos, todos nós receberemos pensamentos que irão contra a vontade de Deus. Todos os momentos, todos os dias, nós seremos atacados por pensamentos, por intenções. Como disse Lutero, certa vez, eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça, mas posso evitar que ele faça um ninho. Você não pode evitar, eu não posso evitar que pensamentos ruins venham ao nosso pensamento, porque somos pecadores. Mas podemos evitar que eles façam ninhos e nos levem a fazer coisas que desagradam a Deus. Por isso temos que pensar nisso. Por isso peça a Deus que ajude a reconhecer o seu próprio coração, a conhecer o seu próprio coração, a conhecer os seus pensamentos e analisar os seus pensamentos. Para isso, só é possível se você meditar na palavra de Deus, se você orar, se você buscar pessoas que são maduras na fé, que vão te ajudar nesse caminhar. Sozinho é impossível fazer esse projeto. Em terceiro lugar, seja sincero em sua oração. Não faça a oração do fariseu que chegou na frente da igreja e diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou igual a esse pecador. Mas faça uma oração sincera. Pois ele diz: vê se há em mim algum caminho perverso. Já orou perguntando se algum dos seus caminhos são errados, são perversos, são maldosos? O salmista, ele pediu para que Deus, veja, Senhor, se existe algum ato errado em mim, porque muitas vezes nós queremos mudar o mundo, mas esquecemos que primeiro temos que mudar o nosso mundo interior. Primeiro, nós precisamos mudar. Para que a minha família seja melhor, eu preciso mudar. Para que a minha esposa seja melhor, eu preciso mudar. Para que os meus filhos sejam melhores, eu preciso mudar. Para que os meus irmãos em Cristo sejam melhores, eu preciso mudar. Para que a minha igreja seja melhor, eu preciso mudar. Não são os outros. Quem precisa mudar, sou eu. Por isso, nós temos que ter essa sinceridade. O salmista pede a Deus que examine a sua vida e revele qualquer caminho perverso. Você pode orar pedindo para que Deus revele a você se você está seguindo algum caminho que é segundo a sua vontade, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, qual é a minha vontade? Minha vontade é má. A minha vontade é imperfeita e a minha vontade é desagradável. É completamente o contrário. Então temos que pensar nisso. Ele está disposto, o salmista, a abandonar o seu pecado. Ele está disposto a reconhecer e abandonar o seu pecado. É importante sempre desenvolver uma sensibilidade ao pecado para que possamos reconhecer
quando estamos nos desviando do caminho de Deus. Porque, infelizmente, alguns pecados dentro da casa do Senhor se tornaram, entre aspas, inofensivos. Ficaram costumeiros dentro da casa do Senhor, algumas ações e atitudes. Algumas ações e atitudes dentro de nós ficaram costumeiras. Nós, muitas vezes, temos atitudes costumeiras. Como falar simplesmente um pequeno palavrão. Você pode dizer que existe um pequeno palavrão, uma pequena mentirinha. Ler literaturas, ver certas coisas que não são de uma forma moral, condizente com a palavra de Deus. Pequenas ações e atitudes que a Bíblia chama de raposinhas, que vão nos consumindo espiritualmente falando. Algumas práticas pequenas. Práticas pequenas, talvez você diga, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo. O ser mais importante da face da terra está vendo e você está preocupado que ninguém mais está vendo? Para você ver como a nossa mente muitas vezes está empedrada, cauterizada. Está no mundo. Estamos andando com os preceitos mundanos. Por isso que Paulo fala no capítulo 12, nos versos 1 e 2 de Romanos, ele diz, que devemos transformar a nossa mente pela palavra. A palavra é que pode transformar a sua mente e a oração. Mas se não tem palavra, se não tem oração, então não tem transformação na sua vida. Então precisamos pedir sensibilidade a Deus em relação ao pecado em nossas vidas. Senhor, seja sensível. Que o meu coração seja sensível, não ao pecado do outro. Porque é interessante, nós magoamos o próximo, nós ofendemos o próximo, mas quando somos magoados, somos tão sensíveis. Não seja sensível às ofensas do irmão. Seja sensível aos seus pecados, aos seus erros. É isso que o salmista está dizendo. Seja sensível aos seus erros, aos seus pecados, às suas ações e atitudes. Mas para isso, você é o único que pode examinar a sua vida. Você é o único que pode. Você pode gostar dessa palavra ou não, mas a palavra não é minha, é o que está escrito aqui. Se você não gosta, reclame com Deus. Pois se você veio aqui nesta manhã, acredito que você deveria ouvir esta mensagem. Examine-se à luz da palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que revele qualquer pecado oculto que possa estar impedindo você de crescer espiritualmente, pedindo você de se relacionar de forma saudável com as pessoas que estão ao seu redor. Peça para que Deus coloque pessoas, homens de fé, homens abençoados, que abençoe a sua vida. E aí quero deixar uma palavra de gratidão a alguns homens que têm me ajudado aqui, deixar palavra de gratidão ao pastor Davi Milanese, ao pastor Djalma. Interessante que esses dois homens falaram a mesma palavra para mim de maneiras diferentes, Achei bem interessante como Deus, quando Ele manda, Ele manda mesmo, Os dois falaram assim, eu quero fazer por você aquilo que nunca fizeram por mim. Os dois falaram a mesma coisa com palavras diferentes. Eu quero dizer, meus queridos, que eu sou grato a vocês pelo cuidado, pelo carinho, pelas orações aí, pelos cafés que nós tomamos juntos, os almoços que estivemos juntos, que os irmãos me convidaram, pelas ligações. Agradeço, porque o pastor tem que pastorear a outros. E quem pastoreia? O pastor. Posso dizer que hoje esses irmãos têm feito, esse papel. Agradeço porque todos nós precisamos ser pastoreados, precisamos ser cuidados. Todos nós precisamos disso. Por quê? Porque nenhum de nós é perfeito. Todos nós falhamos, todos nós cometemos pecados. Mas também quero agradecer também ao corpo diaconal também, que também tem cuidado, tem falado. Quero agradecer a esses irmãos também que têm cuidado, que têm falado, que têm se preocupado também comigo, com a minha saúde. Pois, como disse, precisamos também de pessoas que nos mostrem o que é certo fazer também. Precisamos de conselhos para saber, realmente é a voz de Deus que está falando, pois Ele confirma através de servo de Deus, ou é apenas um sentimento egoísta do meu coração. E finalmente,
A última coisa que eu quero destacar, em quarto lugar, faça a vontade de Deus. Não a sua ou a dos outros. Faça a vontade de Deus. Não a sua ou a dos outros. Pois ele termina, guia-me pelo caminho eterno. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho eterno é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus que veio de forma encarnada. Precisamos pedir que Ele nos guie para que nós não nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque qualquer um de nós pode se desviar. A palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Ou melhor dizendo, eu sempre cometo esse erro, não é aquele que está em pé, aquele que acha que está em pé. Essa é a tradução correta, aquele que acha que está em pé. Cuidado para que não caia. O apóstolo Paulo sempre dizia isso, miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Veja, se o próprio apóstolo Paulo disse isso, ele se colocou nessa condição de miserável homem. Por que nós não podemos nos humilhar diante de Deus e reconhecermos que somos pecadores, que somos falhos? O salmista, ele termina dizendo que ele não quer apenas ser confrontado com o seu pecado, mas também ele quer ser guiado pelo caminho eterno, o caminho da vida, da verdade e do amor. Ele quer fazer a coisa certa. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Muitas vezes nós até sabemos o que devemos fazer, mas pecamos por omissão, não fazemos. E o salmista, ele não deseja isso. O salmista reconhece que não pode encontrar o caminho eterno sozinho. Precisamos reconhecer que eu e você não podemos encontrar esse caminho. Não podemos encontrar esse caminho. Sem a oração, sem a meditação da palavra de Deus, sem o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, é Ele que nos convence. Mas para isso, você precisa chegar diante de Deus. Você precisa nessa manhã reconhecer que você precisa, em primeiro lugar, da ajuda de Deus. Você precisa reconhecer que você precisa de uma ajuda prática. Precisa de Deus. Ele colocará com certeza pessoas que vão te orientar. Ele vai despertar você a orar de madrugada, a jejuar, a ler mais a Bíblia. Ele vai levar você a deixar de lado algumas coisas que tomam o lugar dele. Coisas simples como a Netflix. Gastamos horas em frente à Netflix. Tem pessoas que já não têm mais uma série para ver na Netflix. Mas durante a semana não tem tempo de ler nem a Bíblia 5 minutos. Nem de orar ao Senhor. Ele vai começar a tirar de você os prazeres e os desejos do mundo. E vai colocar no seu coração os desejos de Deus na sua vida. Vamos orar mais uma vez para nós enterrarmos esse momento. E mais uma vez eu convido a igreja a se colocar de joelhos, aqueles, é claro, que quiserem, que puderem. Mais uma vez nós vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo de Deus fale realmente aos nossos corações, que não fique apenas no discurso, apenas nas palavras, porque na teoria tudo isso é muito bonito, mas na prática tudo isso é muito difícil. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, o Teu Espírito Santo é aquele que nos guia na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que no nosso meio, ó Pai, só haja verdade, pois se não houver a verdade, aquilo que a Tua palavra diz, o que nós fizermos fora da verdade, será para nossa condenação. Não permita que nós estejamos tão perto do reino e tão longe da salvação, Senhor. Não permita, Senhor, isso nesta manhã. Mas fale aos nossos corações, de uma forma amorosa, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Fale aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra.
Obrigado, ó Pai, por aqueles irmãos e irmãs que têm dado palavras de incentivo para mim, de conforto. Muito obrigado por essas vidas. Agradeço. São tantos irmãos pelo carinho, pelo amor, Senhor. Muito obrigado, porque nós não somos merecedores desse amor, mas a tua misericórdia se renova, Senhor, a cada manhã, Senhor. Então, ó Pai, obrigado pela tua palavra, pois ela nos purifica. Obrigado pela tua palavra, pois ela é a verdade, Senhor. Pai, permita que enquanto eu viver, eu pregue e fale somente a verdade, pois fui chamado para pregar e falar e principalmente viver a tua verdade, Senhor. Sonda, meu Pai, o meu coração, Senhor. E se existe realmente, ó Pai, algum pecado escondido, ó Pai, que seja revelado, ó Pai. Da mesma maneira, eu clamo, Senhor, sonda a nossa congregação, sonda os nossos corações, Senhor, e revele, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, tudo aquilo que desagrada a Ti, Senhor. Nesta manhã, eu oro clamando, ó Pai, as Tuas misericórdias, que se renova a cada manhã, pois o que seríamos de nós, se não fosse as Tuas misericórdias, Senhor? Então renova as Tuas misericórdias, Senhor. Renova, ó Pai, o Teu amor, a graça e a paz do Teu Filho amado Jesus, e as consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.